Antropologia. Para gente, eu tenho lembrado sempre, para a gente fazer uma boa teologia, para conhecer bem Deus, é preciso conhecer o que Deus faz, o que Deus fez, como Deus age com essas coisas. E aí entra o homem, o ser humano é fundamental para conhecermos Deus, né? Foi criado à imagem e semelhança de Deus, pronto. É um grande vestígio, é um grande indício para se conhecer Deus, é conhecendo a criatura, conhecendo o ser humano. E a antropologia dá essa ajuda, né? A ciência da antropologia nos ajuda a entender melhor a respeito do homem. Então vamos ver aqui o que é que está, né? O que é que menciona aqui esse texto sobre a antropologia. Divide-se em grandes áreas de estudo, em duas grandes áreas de estudo, a antropologia, com objetivos definidos e interesses teóricos próprios. A antropologia física ou biológica e a antropologia cultural. Essa cultural, para alguns autores, sinônimo de antropologia social, que focaliza talvez o principal conceito desta ciência, que é a cultura. Pela cultura dos homens, do ser humano, a gente então pode conhecer melhor quem é o homem, porque pela cultura você coloca para fora quem é você por dentro. Entendeu? Segundo o Museu de Antropologia Cultural da Universidade de Minnesota, a antropologia cultural abrange 3 tópicos gerais que, por sua vez, subdivide-se e constitui-se como especialidades. É a etnografia, que também tem a ver com a etnologia, a linguística aplicada à antropologia e a arqueologia. Então, resumindo tudo isso, nós temos a antropologia física e biológica, ou seja, como é que eu conheço o homem? Pelo seu corpo, pela sua, né, pela forma do seu corpo, pelo funcionamento biológico do ser humano. Então, a antropologia trabalha esses aspectos, né? A antropologia cultural social, esse é o segundo campo de ação da antropologia, que vai trabalhar sobre a minha maneira de ser, a minha maneira de agir, as minhas reações, a maneira como eu lido com a convivência social, tá? E esta parte da antropologia vai se preocupar com a etnologia e a etnografia. Isso tem a ver com fatos e documentos. O que acontece, as ações, os eventos que os homens produzem, os documentos, não somente escritos, mas documentos, não é, outros, desenhos, enfim, tudo que o homem produz na sua relação com outros homens, tudo isso é documento e isso serve para a antropologia trabalhar. Tem a ver com a linguística, né? A linguística, ou seja, como é que os homens se comunicam, a maneira como... Então, isso também vai identificar quem é o homem e o que é que o homem está se tornando, tá? A linguística e também a arqueologia, que são o estudo da cultura. E aí tem a ver com os feitos que são descobertos, né? A arqueologia vai descobrindo muitas coisas. Por exemplo, quando descobre um determinado pedaço de cerâmica, por aquele pedaço, normalmente se identifica muito da cultura daquele povo. Por que usam aquelas cores? Por que usa aquela grossura da cerâmica? Por que ele usa aquele tipo de cerâmica? Enfim, tudo isso é trabalhado, é pesquisado para que a antropologia conheça melhor sobre o ser humano e auxilie outras ciências, inclusive auxilie a teologia a conhecer melhor a respeito de Deus. Tá bom? É por isso que é importantíssimo para a teologia ter noções de antropologia, porque Deus, Deus é 1000 itens, digamos assim, só para poder a gente comparar. Deus tem 1000 informações sobre ele, mas ele quer se relacionar com o homem, o ser humano. Então, por causa dos limites do ser humano,
né? Limites que ele colocou e limites que o pecado trouxe sobre o ser humano. Então, ele, dessas mil informações, ele quer passar somente 50, porque é o que o homem é capaz de compreender. 50 de 1000 informações. Então, para conhecer, no mínimo, essas 50 informações, é preciso que você conheça também o homem, o ser humano. Por que ele só apresentou 50? Porque o homem tem seus limites e ele, então, só apresentou aqueles 50. Mais ou menos tudo isso, entendeu? Então, é importante sabermos sobre antropologia se a gente quer fazer uma teologia perfeita, completa, né? Realmente teologia e não dogmatologia. Tá? Qualquer coisa dessa aí, tá?